Meu nome é Cleito Conserva, tenho 39 anos e antes de receber o Espírito Santo, a mente de Cristo, eu tinha uma mente muito conturbada. Problemas familiares, problema dentro da minha casa, eu presenciei muito o meu pai, eu tinha ele já como alcoólatra, algumas vezes a gente tentou internar ele, então ele tentava agredir minha mãe. Minha mãe dormia com um taco de sinuca do lado da cama. Isso foi poluindo a minha mente. Eu olhava para aquela situação e eu falava, será que tem que ser assim? Foi aonde eu comecei a me envolver com a criminalidade e ali eu conheci também a minha esposa, que hoje é minha esposa, minha namorada, na época, e tinha muitas brigas. Inconscientemente eu arrastei todo o problema que havia no casamento do meu pai com a minha mãe, eu arrastei para o meu casamento, para o meu namoro. E ali já foi um namoro conturbado, de briga, agressão física, agressões verbais, muita traição, eu traía minha esposa. Só que era tão conturbado a situação que o meu filho, ele não aguentava nem ficar perto de mim, ele tinha medo de mim. Ele tinha medo de mim, eu era muito agressivo, eu era muito bruto. No trânsito, várias vezes o rapaz me fechava, eu descia, queria agredir, eu queria sair na pancada, então eu era muito agressivo. Foi aonde a minha esposa ela começou a pegar uns vestidos de festa para poder bordar na casa de um amigo meu. E eu comecei a frequentar a casa dele. E hoje eu sei disso, mas quando a gente chega na casa de alguém, de algum casal, a gente já sabe rapidamente como que é o tratamento do homem com a mulher e da mulher com o homem. Só de uma palavra que o outro que direciona de ambas as partes. E eu comecei a frequentar a casa dele e eu achei muito estranho, porque eu não via briga, eu não via contenda, eu não via discussão, era meu amor pra lá, meu amor pra cá, aquilo chamou minha atenção. Eu falei, tem alguma coisa errada comigo, porque eu fico uma hora bem e o resto do dia tudo ruim, brigando, discutindo, agredindo. Então tem alguma coisa errada. Isso chamou minha atenção. Falei, cara, tem alguma coisa errada comigo, porque, cara, eu vivo brigando, eu vivo discutindo. Ele, cara, vamos na fé comigo, eu vou te levar num lugar onde você vai manifestar a fé e vai acontecer um milagre. Eu falei, eu vou. E foi onde ele me convidou e eu fui uma vez só com ele. Uma vez só. Nunca mais ele precisou me levar. Dali pra frente eu tomei uma decisão que eu ia mudar os meus pensamentos, as minhas atitudes, e foi aonde eu cheguei. Na Igreja Universal. Eu cheguei decidido, e o homem, quando ele chega decidido, não tem pra ninguém. Eu cheguei decidido a mudar a minha história. E o dia que eu cheguei, o primeiro dia que eu sentei no banco da igreja, tudo que o pastor pregou veio pra mim. Parecia que até o meu amigo tinha ido lá contar pra ele da minha vida. Isso é real. Às vezes a gente vê as pessoas contando e isso aconteceu comigo. E quando ele começou a pregar ali a palavra de Deus, que é a mente de Cristo, quando ele começou a passar isso, automaticamente parecia uma torneira. Eu não parava de chorar e eu era muito valente. Aquele homem bruto, né? Então eu não queria chorar na frente de ninguém, mas eu passava a blusa, eu passava a camisa e não parava de chorar porque aquelas palavras estavam entrando dentro de mim, estavam tocando na minha ferida. Daquele dia pra frente, nunca mais eu parei. Tudo que eu fazia de errado não foi fácil, porque eu já vivi aquela vida há muitos anos. Uma vida de prostituição, uma vida de palavrão, uma vida de balada, uma vida de saideira, uma vida promíscua, vamos dizer assim. Eu já vivi aquilo muitos anos, não foi fácil, mas eu matei a vontade da minha carne e eu fui pra cima daquilo que estava sendo pregado. Desci as águas, foi a primeira atitude que eu tomei. Logo que eu decidi me entregar, não precisou ninguém ficar falando, você tem que se batizar, não. Eu mesmo tomei a decisão, eu falei, eu quero nascer de novo. Eu quero matar o velho homem. E foi a minha primeira atitude de fé, onde eu me batizei. E aí eu ouvia muito falar do Espírito Santo, mas com força. Dentro da igreja, todo mundo, Espírito Santo. E eu ainda muito novo na fé, e eu querendo saber o que era. E aquilo ali me deu uma vontade muito grande de conhecer o Espírito Santo. E foi aonde até eu cheguei com um obreiro e ele me orientou. Então buscava na reunião, fazia propósito, orava de madrugada, muitas das vezes até no banheiro, colocando a cara no vaso ali, falando pra Deus, meu Deus, eu sou pior do que isso aqui que desce aqui, meu Deus, mas eu preciso do Senhor, me humilhando diante de Deus. E até então eu não conseguia alcançar. Eu achava que alguma coisa me bloqueava, tinha alguma dúvida, alguma coisinha.
alguma coisa me bloqueava. Foi aonde um obreiro que hoje é pastor, ele chegou no meio da igreja e conversou comigo. Ele falou: Cleito, já foi batizado com o Espírito Santo? Eu ainda não. Ele: por quê? Eu falei: acho que é porque ainda eu sou um pouquinho nervoso e tal. Ele: cara, nada a ver, não tem nada a ver. Eu vejo você ganhando alma, eu vejo você colocando ônibus, trazendo as pessoas para a igreja e tal. O que tá te impedindo? Bate um papo com Deus. Bate um papo com Deus. E trocando em miúdos aqui, pastor, troca uma ideia com Deus. Nada de gritaria, nada disso, daquilo. E por incrível que pareça, eu não fui batizado na igreja com o Espírito Santo. Na laje da minha casa é muito alto, eu tenho uma visão muito ampla. Mais ou menos umas 10 horas da noite, já estava minha família dormindo. Eu subi para cima da laje e eu fui ali bater um papo com Deus. E eu comecei a bater um papo com Deus aquele dia. Falei: meu Deus, eu já larguei tudo. Eu deixei tudo para trás. Tudo que me prejudicava. E por amor ao Senhor, para cumprir a tua palavra, para ser um homem diferente. O Senhor até aqui, o Senhor já me ensinou a ser um pai melhor, a ser um filho melhor, um profissional melhor, mas para mim não é suficiente porque eu tô limitado, Deus. Eu tô limitado, eu quero ajudar mais. Eu quero poder colocar a mão na cabeça de uma pessoa e libertar ela e ajudar ela como eu fui ajudado quando eu cheguei. Então eu tô limitado, Deus. Então, se não for pro Senhor descer nessa matéria que eu sei que eu não sou merecedor, mas se não for pro Senhor descer sobre a minha vida, eu prefiro nem viver mais, Deus, porque não tem mais sentido. Pastor, aquele dia, em cima da live foi algo extraordinário. Às vezes as pessoas falam: foi inexplicável. Não, não foi inexplicável, tem explicação. Tem explicação. Aquele dia, Deus desceu sobre mim. Eu percebi, eu não senti, eu percebi o agir de Deus dentro de mim. Eu já estava na fé, eu já estava correndo, mas ali a paz reinou dentro de mim. Eu tinha ainda algum restígiozinho do meu pai, por tudo que tinha acontecido. Ali veio um amor tremendo dentro de mim, pelas almas, pela minha família, e para o Senhor ver como é completo. Quando Deus desceu, até a obra na minha casa foi feita, na minha família. Meu pai, que bebia muito, muitas das vezes fui pegar ele na rua para levar para casa, passava muita vergonha, porque os amigos naquela época davam uma caçoada, né? Dava risada. Meu pai parou de beber, minha mãe tranquila, não tem briga dentro de casa, dentro do meu lar, dentro do lado dos meus pais. Então transformou toda a minha vida. Não tem como um ser humano mudar. Normalmente, às vezes a pessoa fala: quem quer, às vezes se esforça um pouquinho e muda. Não. Essa mudança aqui é o Espírito Santo que faz. Eu não conseguiria sozinho, até porque eu tentei várias vezes. Antes de chegar na igreja, eu tentei mudar. Eu tentei parar de trair. Eu tentei parar com aquela mente, com aquele ódio, com aquela raiva e não consegui. Às vezes conseguia por uma semana, mas depois era mais forte do que eu. Então, somente o Espírito Santo pode trazer essa mudança total e completa. Hoje, o meu filho, que tinha medo de mim, ele tem 20 anos, anda lado a lado comigo. O de 12 anos vive grudado em mim. Então, eu aprendi a ser pai, eu aprendi a ser filho. A mudança foi total e completa. A transparência, quem me conhece, todo mundo que me conhece antigamente fala: rapaz, até as amigas da minha esposa que me conheciam com aquela brutalidade falam: como é que ele mudou? Como que ele mudou? Porque esse camarada aí não tinha como mudar desse jeito, não. Então, somente Jesus, somente o Espírito Santo para fazer uma obra dessa na vida do ser humano.